Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Então, até aqui nós trabalhamos o que é a variável, as variáveis, os usos das variáveis no nosso dia a dia, no cotidiano, e nisso, então, as variáveis, né, elas estão nas expressões algébricas. Utilizamos também na geometria, né? Nós podemos usar as expressões algébricas e a variável na geometria. E agora nós vamos para uma outra parte que chama-se generalizações. O que é isso? Generalizar é universalizar. É nós montarmos uma fórmula para uma situação que pode crescer. Uma única forma para que a gente possa resolver nos diferentes aspectos de uma situação, tá? Vamos ler aqui, aí à medida que a gente vai lendo, eu vou explicando. Página 72, ok? Até aqui vimos o que são expressões algébricas e seu valor numérico. Fizemos algumas aplicações desse conteúdo matemático em nosso cotidiano e percebemos a sua ampla utilização dentro do contexto da geometria, no cálculo de área e perímetro, ok? Porém, falta relacionar esse conteúdo quanto às generalizações. Mas o que é generalizar uma situação em matemática? Generalizar uma situação é obter uma expressão algébrica capaz de representar uma situação independente do valor atribuído à variável. Então, assim, quando eu consigo fazer uma expressão que generalize uma situação, eu posso usar aquela expressão algébrica para qualquer variável, qualquer valor da variável que ela vai dar certo, ok? Vamos continuar aqui. Para obter uma expressão algébrica simbólica, é necessário que o pensamento algébrico passe por 3 etapas. Reconhecer que há uma regularidade presente na situação, representar verbalmente, isto é, com auxílio da nossa língua materna, língua portuguesa, né? Uma regra geral que define esse padrão. E, por último, escrever de forma simbólica a expressão algébrica ou a fórmula que permita representar a situação para um valor qualquer atribuído à variável desta expressão. Com o pensamento algébrico focado nessas 3 etapas, vamos analisar a situação que vem aqui, tá? Gente, só eu quero fazer um parênteses aqui, é que hoje nós estamos vivendo um contexto que é o contexto do Covid, né, 19, o contexto de vidas e mortes e tudo isso. Essas pessoas que estão lá fazendo estatísticas e fazendo contagem e fazendo previsões, eles usam essas expressões algébricas generalizadas. Então, eles generalizam uma fórmula e que aquela fórmula dá para ser usada em toda e qualquer situação em diversos países. Claro que existem situações específicas de cada país, mas existe muito das generalizações nesses cálculos, né? Nesses cálculos que vêm sendo feitos pelos técnicos relacionados à Covid-19, tá? Vamos fazer esse exercício aqui, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Acompanhe a sequência dos quadradinhos completando o quadro, completando quando possível. Eu tenho a figura 1, tá? Da figura 1 para a figura 2, aumenta 2 quadradinhos, um na vertical e um na horizontal, tá? Vertical e horizontal. Da 2 para 3, ele acrescenta mais um quadradinho na vertical e mais um quadradinho na horizontal. Aqui na figura 4, que vocês teriam que desenhar a figura 3, acrescentando um quadrado para cima e um quadrado pro lado, um na horizontal e um na vertical. E assim sucessivamente. Então, aqui existe um padrão de crescimento. Com base nesse padrão de crescimento, eu consigo generalizar uma fórmula.
uma fórmula que me indique quando eu chegar lá na figura 8, na figura 10, eu saiba quantos quadradinhos eu vou precisar sem ter que fazer a 5, sem ter que fazer a 6, porque se eu fizesse uma por uma, eu conseguiria dizer, lá na figura 100, quanto que vai ficar. Mas eu posso poupar o meu trabalho e da figura 4 passar para a figura 100 com uma fórmula matemática, sabendo quantos quadradinhos vem na horizontal e quantos na vertical. Isso fazendo o quê? Generalizando uma fórmula que vai dar para usar com quantidade de figuras que eu tenho lá para cima. Eu falei a questão da Covid e enquanto eu estava aqui explicando, eu lembrei. Vocês já viram na televisão? Se eu encontrar, eu vou passar para vocês. Quando eles fazem assim, ó, eles trazem uma pessoa fora do isolamento, contamina mais 2 pessoas. Daqui a pouco eles fazem um outro desenho que contamina não sei quantas pessoas e vai crescendo de acordo com o padrão. E com ali é feito através de fórmulas matemáticas, generalizando se uma pessoa contamina tantas pessoas fora do isolamento, então lá na frente, 1.000, 2.000, 1.000.000 de pessoas irão contaminar quantas? Isso são usados fórmulas matemáticas generalizadas. E existem, no nosso contexto hoje do Covid, fórmulas generalizadas para a situação de isolamento e fórmulas generalizadas para a situação de um distanciamento social e o outro sem distanciamento social. Então, existem padrões que já aconteceram, com base nos padrões que aconteceram, eles já fizeram as fórmulas matemáticas e com isso é possível calcular, fazer uma estatística com base nas expressões generalizadas, tá certo? Antes que alguém me pergunte, tia, onde é que usa isso? Já digo. Então tá. Então você repare que na figura 1, eu tenho um quadrado. Passando para a figura 2, eu já tenho 3 quadrados, ó. Aqui nós vamos ter um padrão aqui, ó. Na figura 3, eu passo a ter 5 quadrados. Na figura 4, 7 quadrados. Sem fazer a figura 5, eu já sei que passa para 9 quadrados. Então, à medida que vai acrescendo aqui os quadrados, eu vou acrescendo aqui, tem um padrão. O padrão que eu vejo aqui são números ímpares. Está crescendo na mesma medida, só que pelos números ímpares. Ok? E assim sucessivamente. Observe que na segunda coluna da tabela, que se refere à quantidade de quadrados, há uma sequência de números ímpares, ó. Porém, então aqui, por exemplo, o 5, pelo padrão, seria 9. O 6, pelo padrão, seria 11. O 7, pelo padrão, seria 13, ok? Números ímpares. Porém, se relacionarmos o número da figura com a quantidade de quadrados, dizemos em linguagem natural que a quantidade dessa figura é igual a 2 vezes o número dela menos 1, ou seja, em linguagem quadrada. Então, assim, ó, eu disse para vocês que lá na figura 5 tem que ter 9 quadrados. Eu posso saber disso baseado em 2 opções, né? E por 2 caminhos. Uma é fazer o desenho, né? Então, a figura 5 teria 4 quadradinhos para cima e 4 quadradinhos na horizontal, tá? Então, a 5 seria assim, que feio, né? Tá aqui isso aqui. Então, a 5 seria 4. 1, 2, 3, 4. Não, aqui tem mais aqui, 4. Aqui tem 4, aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? E aqui 5. 1, 2, 3, 4. Falta mais uma aqui. 5. Deixa eu dividir assim, ó. Tá? A figura 5. Eu podia
fazer figura por figura, ou eu posso usar uma fórmula. Que fórmula é essa? N é o número da figura, tá? Então, a quantidade da 1 é 2 vezes 1 menos 1, 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Então, a quantidade de quadrados da figura 1 dá 1, tá aqui. A quantidade de quadrados da figura 2, eu uso a fórmula 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 dá 4, menos 1 dá 3. Ó, tá aqui, ó. O da figura 3, eu uso 2 vezes o 3, que é o número da figura, menos o 1. 2 vezes 3, 6, menos 1 dá 5, ó. Então, aqui, quantidade de quadrados da figura 4. Quantidade da figura da 4 é 2 vezes o 4, que é o número da figura, menos 1. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Tá aqui. E aí, de acordo com o desenho que eu fiz, tem que dar 9. O 5. 2 vezes 9, 10, menos 1, 9. Fechou 9, tá vendo? Tá? Se eu fizesse a 6 ia aumentar um para cá, né? Se eu fizesse a 6, ia ser 2 vezes o 6 menos 1. 12 menos 1, 11. E aqui tem a sequência de figura, de número de figura, e a sequência da quantidade, ó, vai crescendo aqui. Ok? Com base nisso, se eu quiser saber qual é lá da 20, da 30, eu não preciso fazer os quadradinhos, eu só coloco na fórmula, que eu observei que 2 vezes o meu número menos 1 dá a quantidade de quadradinho. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula geral, generalizada. Ela é uma forma geral para qualquer situação que eu quero desta aqui. Esse N é o número da figura. E nós vamos achar a quantidade de quadrado da figura, ok? Ó, acompanhe. Então, se eu quero saber a 5, eu já fiz lá para vocês antes, ó. Eu faço 2 vezes 5 menos 1, que vai dar 9. E se eu quisesse saber a da 7, eu faria 2 vezes 7 menos 1, 14 menos 1 dá 13. Então, assim sucessivamente. Então, eu criei uma fórmula generalizada ou geral para essa situação aqui, para esse padrão de crescimento, ok? Tia, mas como é que eu vou saber que fórmula, que padrão de crescimento? Sempre você vai ter a informação necessária para achar a fórmula, sempre. Sempre você vai ter os dados necessários, como eu tive aqui os dados, para poder montar uma fórmula, para poder generalizar e achar qualquer valor que eu queira ter, independente do número, seja do início, do meio ou do final, tá? Então, aqui eu generalizei ali com a relação daqueles quadradinhos. Vamos ver uma outra generalização. Aqui, só vamos terminar de ler aqui, ó. Logo, a quantidade de quadrados da figura de ordem n, que é o número da figura, nada mais é do que uma generalização da quantidade de quadrados dessa sequência para um elemento qualquer. A representação simbólica dessa situação refere-se à expressão algébrica da mesma, por meio do qual podemos saber a quantidade de quadrados de uma figura dessa sequência sem ter que desenhar ou pensar na figura anterior. O bom das fórmulas generalizadas é que eu não preciso ficar fazendo aqui, vamos supor que eu queira saber a quantidade de quadrados que eu tenho lá na figura 38, eu não preciso fazer 37 ou 38 desenhos na sequência para descobrir. Eu tenho a fórmula generalizada, ok?
Na composição da figura 20, teremos quantos quadradinhos? Então, se ele quer saber da 20, é eu fazer a fórmula. Que 20 é igual a 2 vezes o 20 menos 1. 2 vezes o 20 é 40, menos 1 é 39. Quer dizer que na figura 20, eu terei 39 quadradinhos, ok? Porque eu generalizei e pela fórmula geral eu consigo descobrir qualquer figura, ok? Exercício 2. Uma torre numérica foi construída empregando-se apenas números ímpares. Então, tá. Como eu vou montar, eu disse que eu tenho a informação no texto, tá? Então, eu sei que eu tenho que construir uma torre numérica. O que é uma torre numérica? Uma torre numérica é uma torre em forma de um triângulo, que eu tenho um número inicial na ponta, e eu vou crescendo para baixo, então eu vou criando a base, e nesse caso com números ímpares. Então, ele quer que eu faça uma torre, ok? A torre, ela não começa de baixo, ela não vai começar de baixo, ela vai começar de um número, tá? Por que eu não começo de baixo? Porque os números são infinitos, e aqui não tem uma informação de que qual número eu começo. Só tem a informação que eu tenho que fazer uma torre, tá? E são números ímpares. Então, se é número ímpares, o meu primeiro número ímpar é 1, tá? E eu tenho números ímpares. E cada uma das suas linhas tem uma quantidade diferente de número. Então, cada linha, se cada linha tem uma quantidade diferente, quer dizer que cada linha vai aumentando um número. Para quê? Para que ela vá ampliando a minha base, tá? Tia, como que eu... Antes, eu ia fazer a pergunta antes, mas eu li. Como que eu não sei que a minha torre... Deixa eu apagar isso aqui. Como que eu não sei que a minha torre é um triângulo, em vez de um triângulo, é uma torre retangular? Como que eu sei que é um triângulo e não uma retangular? Porque tá dizendo aqui, ó, que cada linha tem uma quantidade diferente, que ela vai aumentando. Eu não posso ir diminuindo, eu tenho que ir aumentando. Se ele dissesse aqui que eu tenho uma torre, começando pelos números 1, 3, 5, 7, 9, 11, e eu fosse diminuindo, aí eu começaria da base e ia subindo para diminuir. Mas não é o meu caso. Meu caso, eu começo com 1, tá? Eu faço uma torre, começo com o número 1, porque é o primeiro ímpar, e vai aumentando. Por isso que eu faço de baixo para cima. Porque se eu fizesse por isso que eu faço de cima para baixo. Porque se eu fizesse de baixo para cima, eu ia ficar com uma torre assim. E isso não pode, né? Tem que ser assim, ok? Só se me dissesse que a torre estava de ponta cabeça. Então, vamos lá. Então, tá. Então, eu tenho uma torre, que são números ímpares, e que vai aumentando um número em cada linha. Então, tá. Então, como é que eu tenho que fazer? Vou fazer aqui para vocês não verem a resposta. Então, o meu primeiro número ímpar é 1. O meu segundo número ímpar, a primeira linha. A segunda linha eu tenho que ter 1 a mais, então eu tenho que ter 2. Quais são? 3 e 5. Porque tem que aumentar 1. Eu não posso fazer 1, 3. Não, tá dizendo que eu tenho que aumentar, tá? A terceira linha eu tenho que aumentar mais 1. Então, é o 3, o 5 e o 7. E assim vai. Tem que aumentar mais 1. O 9, o 11, o 13. Ah, desculpa, gente. Não é isso que tá pedindo. Tem que repetir o número aumentando 1. Desculpa, tá? Repetir o número aumentando 1. Então, aqui a primeira é 1,
A segunda aumenta 1, é 1 e 3. A terceira aumenta 1, 1, 3 e 5. A quarta aumenta 1, 1, 3, 5 e 7. A quinta aumenta 1, 1, 3, 5, 7 e 9. E assim vai, 1, 3, 5, 7, 9 e 11, tá? Tô aumentando. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13, e assim vai. Não disse quanto que tinha 6 linhas, tá? E assim vai. Depois do 13, eu posso ir pro 11, 13. Posso ir pro 15, e assim vai. Então, a minha torre, ela fica aumentando, você tá vendo? Ó, aumenta a base um número por vez. Cada uma sozinha tem uma quantidade diferente do número. Então, tá ali, ó. Aumentei. Eu fiz até o 15 aqui, ó. Aumentei, tá? Continue. E assim sucessivamente. Que tipo de números foram utilizados nessa coluna? Só números ímpares, né? Represente a linha 8 dessa sequência. Tá aqui, ó. A linha 8 seria 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15, tá? Seriam com 8 números. Tá aqui, ó. Qual a relação entre o número da linha e a quantidade de números que ela possui? Então, vamos lá. A linha 1 tem um número. A linha 2 tem 2 números. A linha 3 tem 3 números. E assim vai, ó. A linha 4 tem 4 números. Então, a relação é que é igual. O número de linha é igual ao número de números ímpares. Tá? O número de linha é igual ao número de números que ele possui. Ok? Então, vamos lá. Qual é a soma dos elementos de cada uma linha das linhas da torre? Então, vamos lá. Soma dos elementos. Vou colocar aqui com uma caneta colorida para vocês. Espera aí, deixa eu achar aqui. Ó, a primeira linha é 1, dá 1. A soma é 1. A segunda linha é 3 mais 1 dá 4, ok? A terceira linha dá 5, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 5, 9, ok? Dá 9. Então, a primeira dá 1, a segunda dá 4, a terceira dá 9, essa aqui dá 4, 9, dá 16, né? A quarta linha dá 16. A quinta linha, ó, dá 4, dá 9, dá 16, mais 9 dá 25. E assim vai. Da sexta linha, dá 4, 9, 16, 25, 36. 36, aqui. A próxima, a sétima, dá 36, mais 13, 49. A oitava, 49, mais 5, 64. Ok? Aí tá pedindo até a décima. A décima, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nona seria 64 mais 17, que é o próximo número. 7, 8, 9, 10, 11, dá 81, ali. E a última é 81 mais 19, que é o último número que vai ali, dá 100, ok? Então, eles pediram para você somar os elementos. Então, você tem que fazer a décima para poder chegar ali, ok? Represente a lei de formação da linha soma. Olha só, aqui tem um padrão. Que padrão é?
esse é o dobro desse. Esse é elevado ao quadrado da esse. Esse elevado ao quadrado da esse. É tudo elevado. N ao quadrado, que é o número de linha, dá o elemento. Então, se eu quiser 15ª linha, vai dar 225. Vocês viram que tem um padrão? Tá? Eu já fui explicando e já fui corrigindo, tá? Corrijam no seu livro também. Então, nós tivemos 2 exemplos de generalização, ok? Essa aqui dos quadradinhos e essa aqui da torre numérica, certo? Vamos ler aqui, ó. A civilização grega gostava muito de estudar os números e as suas propriedades utilizando o que podemos chamar de modelagens geométricas. Pitágoras, lembra do Pitágoras, do pi? Da circunferência? Trabalhou com os números triangulares, que nada mais são do que números inteiros positivos organizados na forma de triângulo. Então, números triangulares é isso, ó, números que vão organizando na forma de triângulo. Equilátero, tá? Sempre aumenta igual para tudo quanto é lado. Nessas figuras, os números geralmente são representados por pontos equidistantes. Os números poligonais nada mais são do que uma sequência de números inteiros representado através de formas geométricas, tá? Com base nesses 2 que nós fizemos, aqui você tem um de triângulo para resolver e um de quadrado para resolver, tá? Aqui tá escrito atividade em dupla. Você pode fazer por WhatsApp com um colega seu, em dupla, tá? Ou você pode fazer com a sua mãe, com seu pai, com quem possa te ajudar, ok? Com base nisso, você tem que fazer a página 76 até o cotidiano na 78, que termina aqui na 79, ok? Depois a gente vai para uma generalização dentro da geometria, certo? Tchau, pessoal, bons estudos.